Ok, gente, nós vamos conversar sobre a lição 8 da nossa lição. Semana passada nós interrompemos o fluxo das lições, mas retomamos hoje. Lição 8, o rei que foi rejeitado. E essa lição tem como texto base o Salmo 89. Então, por favor, abra a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 89. Salmo 89. Esse é um salmo bastante extenso. Um salmo didático atribuído a Etã, Esraíta. Etã é mencionado junto com Emã entre os cantores de Davi. Então é um homem que fazia parte da corte de Davi. Salmo 89, como eu disse, ele é extenso, ele possui 52 versos. Então nós vamos ler todo o Salmo de forma alternada e voluntária, cada um vai lendo um versículo. E assim, com o auxílio de todos vocês, nós vamos realizar a leitura de todo o Salmo 89, que começa da seguinte forma: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? O norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Venha bem-aventurar o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Ok, gente, nós estamos no verso 20. Eu vou mudar a maneira de procedermos à leitura. A partir de agora faremos assim. Eu leio um e outro irmão voluntariamente outro. Tá bom? Tipo, eu vou ler o verso 20, outro 21, aí eu leio 22, outro 23. Pode ser? Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder.
ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Juntos, versos 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Nós já lemos esse versículo no começo do culto matutino. Meus irmãos, o Salmo 89 encerra o terceiro livro dos Salmos. Quero recordá-los de que o livro dos Salmos possui uma divisão básica. Nós temos 5 livros dentro do livro dos Salmos. Temos 5 grandes seções, 5 grandes divisões dentro desse livro que é tão precioso e que fala tanto aos nossos corações. O Salmo 89 lida com a realidade da prosperidade dos ímpios, enquanto o povo de Deus passa pelo sofrimento e infortúnio. O salmista elabora essa questão. Os ímpios prosperam e os pios passam por situações difíceis, passam por maus bocados. O Salmo 89 reflete acerca dessa realidade que todos nós conhecemos muito bem. No livro dos Salmos, há um longo conjunto de salmos, do qual o Salmo 89 faz parte, cujo principal personagem é o rei. Essa coleção é composta por alguns salmos, quais sejam: o Salmo 2, logo no início do saltério, ele revela que Deus estabeleceu Davi como rei de Israel. Um outro salmo que trata sobre essa questão real é o Salmo 41, que encerra o primeiro livro dos Salmos, demonstrando, revelando toda a animosidade, indisposição e violência dos ímpios em relação ao rei de Israel.
O Salmo 72, no final do livro 2º, indica que haverá continuidade para a dinastia davídica. Repare que uma das estratégias do editor, do camarada ou da comissão que arranjou o livro dos Salmos, uma das estratégias deles foi a de encerrar essas divisões, esses livros, com salmos alusivos à figura do rei de Israel, revelando dessa forma o apreço, o valor que o monarca tem na cultura e no pensamento dos hebreus. Tá? Lembrando, gente, esse é um período de escola bíblica. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, você tem toda a liberdade para fazer isso. Com a participação de vocês, a matéria vai ficar mais interessante. Quero fazer alguns apontamentos, outros apontamentos sobre o Salmo 89. Ele é, quanto ao gênero, híbrido. No negrito, a gente encontra a informação de que ele foi escrito por... como é que é o nome do autor mesmo aí? Etã, nome diferente, né, André? Etã. E o negrito informa que ele é um salmo didático. Há vários gêneros de salmos. Um teólogo, um biblista chamado Hermann Gunkel, ele gostava de analisar os salmos e separá-los e classificá-los em gêneros. Então, na perspectiva dele, que foi acompanhada e depois ampliada e desenvolvida por outros teólogos, há salmos que são hinos. Por exemplo, o Salmo 117 é um hino. Há salmos que são sapienciais ou didáticos, salmos de sabedoria, como o Salmo 89. Há salmos de lamento, Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então, há vários gêneros de salmos. Embora o negrito afirme que o Salmo 89 é de sabedoria, é sapiencial, na minha opinião, ele é híbrido, porque a gente encontra de tudo nesse salmo. Ele começa assemelhando-se a um hino, cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Depois a gente parte para um texto com características de lamento. Ele trata sobre a situação difícil que estava vivendo. E nós encontramos também ditos de sabedoria. Enfim, na minha avaliação, quanto ao gênero, esse salmo é 89. Ele é híbrido, tá? Desculpa aí. O Salmo 89, gente, é posterior à invasão babilônica, tá? Então, a sua composição remonta aí ao século V, IV, depois dessa invasão. Ou melhor, ao século V ou IV antes de Cristo. Tá? E o Salmo 89, como sequência de uma cadeia de salmos reais, olha para as promessas de Deus feitas a Davi e para a situação do rei despojado de sua glória e questiona: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, o povo de Israel encontrava-se em grande infortúnio sob a opressão dos babilônios. E eles consideram as promessas de Deus, eles olham para trás, eles se recordam das histórias que ouviram da época de um reino glorioso, pacífico, próspero. Eles consideram o passado e, quando olham para o presente, não veem nada disso. E também não conseguem identificar fatores que possam levá-los a ter esperança num futuro diferente. Então, essa situação faz com que o salmista questione o Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Essa expressão chama a minha atenção, o uso dessas palavras chama a minha atenção, porque a pergunta do rei Davi, porque isso daí é Salmo 13, o início do Salmo 13, atribuído a Davi. Note que a pergunta do rei é feita, é usada, é repetida agora para lamentar
a ausência do rei. O salmista está questionando a sorte dele e a sorte do seu povo. O autor da nossa lição propõe algumas divisões. E a primeira divisão do nosso estudo é a seguinte: relembrando a promessa do Senhor. A primeira parte do Salmo 89, que compreende os primeiros 37 versos, essa primeira parte relembra e exalta as grandes promessas que o Senhor fez ao rei Davi com respeito à sua dinastia. É marcante verificar como o salmista se compromete a cantar e a proclamar as misericórdias e a fidelidade do Senhor. Entretanto, lá no final do Salmo, ele faz a seguinte pergunta: que é feito, Senhor, das tuas benignidades, de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Senhor, cadê as benignidades do Senhor? Onde está a tua bênção? O Senhor se esqueceu de tudo isso? Depois de iniciar o salmo afirmando que ele cantaria para sempre as misericórdias do Senhor, o salmista se vê tão desencantado, tão chateado, que ele chega ao ponto de dizer para o Senhor: o Senhor se esqueceu de ser benigno? O Senhor se esqueceu de ser bom? Nós cantamos, há pouco tempo atrás, uma canção que declara a benignidade do Senhor. Nós cantamos no coro e repetimos isso para enfatizar: Tu és bom. Esse é um atributo de Deus. Deus é bom, é da sua natureza ser bondoso, mas às vezes, em nossas trajetórias, nós questionamos a bondade de Deus. E nós falamos para o Senhor: poxa, Deus, cadê a bondade do Senhor? Cadê a tua benignidade? Se o Senhor fosse bom mesmo, as coisas não chegariam, não alcançariam esse estágio. É só comigo que isso acontece? Ou já aconteceu com você também? Ao longo do Salmo 89, diversas promessas e eventos foram considerados. Primeiro deles, a aliança feita por Deus com Davi. O salmista destaca que o Senhor é inigualável, ele é incomparável. Veja lá verso 6. Quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O Senhor é singular, ele é único, ele é díspar, ele é incomparável, não há quem seja semelhante a ele. A Escritura, em diversos trechos, aponta nessa direção. Só há um Deus e ele é absolutamente incomparável, excelso, santo. Ele possui diversas propriedades que só a deidade tem. Outro aspecto ressaltado pelo salmista é a exaltação de Davi como rei sobre Israel. Essa é uma história que os judeus gostam muito. E realmente é uma história absolutamente encantadora. Eu gosto muito da trajetória de Davi, homem segundo o coração de Deus. O nome Davi, gente, significa o amado. Davi foi um homem amado por Deus e Davi amou a Deus. Tá? Deus nunca desistiu de Davi e Davi, seu servo, nunca desistiu do Senhor. E é justamente nessa insistência do Senhor e de Davi que a história dele se reveste de muita beleza. Adoro a história de Davi. E a história da ascensão dele à condição de monarca sobre Israel começa com Davi sendo ungido rei de Israel, ainda menino. Vocês se recordam dessa história? A história que a gente encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16. Aí está uma imagem só para conduzir a nossa atenção à história da unção de Davi como rei através de Samuel. Bem, quero contar um pouquinho dessa história para vocês.
1 Samuel 16 contém o registro da unção de Davi como rei de Israel pelas mãos de Samuel. Isso. E o texto começa com o próprio Deus dirigindo uma palavra ao profeta Samuel. 1 Samuel 16 começa com Deus direcionando a Samuel uma palavra. Coisa ordinária e extraordinária ao mesmo tempo. Por que eu faço essa afirmação? Samuel tinha sim... Samuel já teve a experiência de receber a própria palavra de Deus. Vocês se lembram lá de Samuel pequenininho? Deus o vocacionando, Samuel, Samuel. Isso acontece 3 vezes, até que no final, instruído pelo seu tutor, Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel ouvia Deus. Isso já tinha acontecido outras vezes. É nesse sentido que eu falo que essa foi uma experiência ordinária para Samuel. Mas essa experiência ordinária também foi, ao mesmo tempo, extraordinária, porque toda vez que Deus fala com a gente sente aquele refrigério, a gente sente aquele arrepio que começa lá no dedinho e vai até o último fio de cabelo que a gente tem na cabeça. Eu espero que você já tenha experimentado isso. Essa sensação de Deus falando com você, de Deus dirigindo uma palavra ao seu coração, te dando clareza a respeito do que fazer, te dando discernimento a respeito de qual escolha tomar. Deus faz isso muitas vezes. Não é o tempo todo, mas eventualmente o Senhor fala assim muito claramente aos nossos corações. Então a experiência de Samuel de ouvir a Deus, coisa ordinária e extraordinária ao mesmo tempo. Deus conduziu Samuel para ir a Belém, uma cidadezinha sem expressão, sem importância em Israel naquele período. Tá? A Bíblia diz que Samuel, ao chegar em Belém, despertou a atenção de todos. E a turma ficou assim, ressabiada: o que o profeta está fazendo por aqui? Samuel acalmou o ânimo de todos, dizendo: olha, eu vim sacrificar ao Senhor, e foi direcionado pelo Eterno à residência de Jessé. A Bíblia diz que Samuel santificou a Jessé e a seus filhos, para só depois convidá-los para os sacrifícios. A palavra hebraica traduzida por santificar comunica a ideia de separar, isto é, para Samuel, o tempo que a gente dedica para Deus, para o culto, deve ser separado. É por isso que não dá para cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, acompanhar o grupo no WhatsApp. É por isso que é complicado a gente resumir ou restringir a nossa experiência litúrgica a transmissões online. Mas eu acompanho, eu assisto os cultos lá na igreja. Quer dizer, eu assisto os cultos da igreja lá em casa. É super bacana a transmissão. Esse é um bom recurso que a gente tem hoje. Acho ele extremamente válido para pessoas que estão enfermas, para as pessoas que são mais velhas e que não têm condições de vir à igreja. Acho que é um instrumento muito bacana e que a gente deve desfrutar. Entretanto, não é a mesma experiência. Eu me recordo na época da pandemia, gente, para manter as crianças quietas na hora do culto, era um sacrifício. Até brigamos uma vez. Estava lá o culto passando. Moleque, você fica quieto, você não para, né? Porque é difícil a gente se concentrar na piedade, na religião, ali no contexto de casa. Pelo menos essa foi a minha experiência. Então Samuel está ensinando para a gente que o tempo de culto deve ser um tempo dedicado ao Senhor, separado. Sabe, a gente deve se concentrar em Deus, na sua palavra. Nós não temos condições
de nos desligarmos de tudo que está acontecendo lá fora. Eu já escutei muitas vezes pastores, superintendentes de escola bíblica dominical, começando o culto e falando o seguinte: olha, gente, se concentre no culto, esqueça tudo que está acontecendo lá fora, seus problemas, se concentre em Deus. Eu entendo o convite à concentração, mas eu discordo da possibilidade da gente se desligar. Eu não consigo. Bem que eu queria. Sabe, de alguns problemas, eu queria esquecer esse problema. Não dá. Tá? Então, o estímulo à concentração não precisa desse convite a se desligar, porque é uma impossibilidade. O que você deve fazer? Senhor, olha, está acontecendo isso comigo, a minha situação hoje é essa, é isso que eu tenho para oferecer ao Senhor nessa manhã, nesse período. Me abençoe e me sustente, e me ajude a me concentrar naquilo que o Senhor me trouxe nesse local para fazer. Ok? Samuel entra na casa de Jessé e ele se depara com o primogênito de Jessé. O nome do rapaz, Eliabe, homem formoso, possivelmente educado. O profeta chegou na casa e o menino foi lá cumprimentá-lo, saudá-lo, seja bem-vindo. É gostoso quando isso acontece, não é? Quando a gente chega na casa e todo mundo vem cumprimentar a gente. Hoje em dia, às vezes a gente vai em algumas casas e o filho não sai do quarto, e o pai não fala nada, o netinho nem olha, e o vovô não corrige. É meio feio, não é? Eu acho. Então, na minha imaginação, o profeta chegou, Eliabe era um cara bonitão, educado, foi lá, cumprimentou, tá? E o profeta ficou assim, admirado, e ele chegou à sua conclusão: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente esse moço bonito e educado será o próximo rei de Israel. Mas não era essa a vontade do Senhor. Em seu preconceito, Samuel falhou. Ele falhou. Diante do julgamento equivocado de Samuel, Deus, que conhece a palavra antes dela chegar à língua, fala mais uma vez ao seu servo, dizendo, verso 7, lá de 1 Samuel 16, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o que mesmo? O coração. O homem vê o exterior, vê a capa, vê a casca, vê a aparência, vê a roupa, vê a fisionomia. A gente consegue ver isso. Agora, o Senhor vê o coração, a sede das nossas emoções, quem de fato somos. Isso é incrível demais, não é, gente? Deus vê o nosso coração. E o que me impressiona nisso, e o que me alegra nisso, é que a despeito de Deus conhecer o meu coração, Ele não me afasta da sua presença. Ele não me manda embora. Ô Thales, mas você é vacilão demais, parece uma coisa por fora, mas o seu coração está diferente do que você aparenta externamente. Quer saber? Não quero mais papo com você, não. Sai da minha presença. Não foi isso que o Senhor fez. O Senhor tem tido misericórdia de mim. Deus vê o seu coração. Deus vê o meu coração. Deus vê o nosso coração. E só Deus consegue acessar o coração da gente. Só Deus pode tocar nosso coração, mudar nosso coração, quebrantar nosso coração, abrir o nosso coração para uma outra pessoa. Você já experimentou isso? A bênção de Deus abrir o seu coração para uma outra pessoa? Porque, em virtude do pecado, às vezes a gente não simpatiza, não é?
Tem hora que a gente olha assim, pessoinha sem graça, chata, mas por fora você dá um sorriso, você cumprimenta, né? Mas lá dentro, nossa, pessoa chata. E aí você vai alimentando essa inimizade, essa indisposição, mas Deus vai operando na sua vida, vai tocando o seu coração, e de repente, o que o Senhor faz? Ele abre o seu coração para uma outra pessoa, de modo que você, capacitado por Ele, tem condições de amar aquele que não despertou muito sua simpatia e interesse no começo. Deus faz esse tipo de coisa. Deus abre o nosso coração. Deus muda o nosso coração. E Ele faz isso porque Ele vê o coração e Ele, e apenas Ele, consegue acessar o nosso coração. Bem, agora Samuel está esperto. É Deus que vai escolher. Eu só vejo a casca, Deus vê o coração. Vou esperar a orientação dele. Já vacilei lá com Eliabe, vou ficar quietinho. Já aconteceu isso com você também? Errou a primeira vez, na segunda vou ficar quieto. Vou esperar a instrução correta. Não vou falhar segunda vez. Samuel assumiu essa postura e ele foi orientado pelo Senhor. Jessé começa a apresentar cada um de seus outros filhos. E passam por Samuel Abinadab, Samar e os outros 5. E a palavra de Samuel foi a seguinte: o Senhor não escolheu estes. E aí Samuel interroga Jessé com uma pergunta misturada com denúncia. Verso 11: acabaram-se os teus filhos? Porque você só me apresentou esses. Tem mais algum? E aí Jessé, esmagado pela pressão e pelo embaraço, precisou revelar aquele a quem quis ocultar. Verso 11: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Esse texto aqui me impressiona, gente, mas me impressiona demais, porque parece que Jessé não conseguia ver em Davi potencial para ser rei em Israel. Na hora de apresentar os filhos para o profeta, ele manda todos, menos o caçula que está pastoreando as ovelhas. Aliás, no relato, Jessé não chama Davi de filho, chama ele de caçula. E é preciso compreendermos o fato de que na cultura antiga os caçulas não eram valorizados. A nossa cultura hoje é completamente diferente. O caçula, se for menina ainda, nossa, é cuidadinha, né, objeto da atenção, e tem que ser mesmo, super gostoso. A gente tem que ter muito carinho por todos, não é? Mas no mundo antigo, os filhos assim mais lembrados, mais queridos, eram os primeiros, especialmente o primogênito. Tá? Então, Davi não foi chamado de filho por seu pai Jessé, mas o Senhor, que vê o coração e não vê a casca, tem planos para Davi. E aí o profeta diz o seguinte: chama o menino, e a gente não vai começar o culto enquanto ele não chegar. Já reparou? Já parou para pensar na cena? Toda a família preparada, arrumada para o culto começar. E eles que sempre fizeram todas as coisas sem a presença de Davi, agora precisam esperar por minutos, quem sabe horas, pela chegada do menino para o culto começar. Fala, Neemias. Dá essa impressão no texto, né, de que se não fosse Davi, ele ia ficar de fora, né, do culto, do sacrifício, de tudo, né? Totalmente ignorado. O cara era ignorado, Neemias. Mandou bem, a coisa estava acontecendo, todo mundo foi para casa, se arrumou, compareceu diante do profeta, e ele estava lá cuidando das ovelhas. E, gente, o trabalho de pastor de ovelhas, ele não era assim muito valorizado, porque tornava o profissional cerimonialmente impuro. O fato é que Davi, se a lei fosse assim, observada à risca, nem poderia comparecer ao culto, porque ele se encontrava cerimonialmente
impuro, tá? Mas ainda assim o Senhor quer usá-lo. Deus quer torná-lo o próximo rei de Israel, tá? O profeta Samuel, então, quando vê Davi, ele tem a confirmação no coração, é esse daí. Deus diz para o profeta: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tá? Então, de pastor de ovelhas, Davi foi conduzido à condição de rei de Israel. Essa história empolgante, essa história linda, era e ainda é muito valorizada pelos hebreus. É por isso que nós encontramos referências à entronização de Davi no Salmo 89, que nós acabamos de ler. Ok? Um outro aspecto que aparece no Salmo 89 é a promessa de estabelecer para sempre o trono de Davi. Deixa eu voltar aqui. A promessa de estabelecer para sempre o trono de Davi. Tá? Essa era uma das principais esperanças nutridas pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Em segundo lugar, o segundo tópico da nossa conversa, lamentando a atual situação. De certo modo, o Salmo 89 é uma tentativa de o salmista entender a situação que está vivendo, porque o povo de Deus sofre enquanto os ímpios parecem prosperar. O salmista lamenta, e seu lamento não é apenas descritivo como um desabafo. Olha lá, estando profundamente triste, o salmista utiliza palavras que dificilmente alguém ousaria usar para dirigir-se a Deus. Verso 38, tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Eu acho que na minha vida eu nunca tive a ousadia de fazer uma oração desse tipo. O Senhor me rejeitou. Já falei outras coisas, mas falar de rejeição, ou falar que Deus se esqueceu, o Senhor deixou de ser benigno, eu nunca fiz isso. Mas salmistas fizeram. Ok? E isso revela para a gente a bondade de Deus. Inspiradas pelo próprio Deus, essas palavras expressam a profunda dor de alguém que considera quase impossível Deus cumprir aquilo que havia prometido. Tá? Meus irmãos, o salmista estava preocupado com aquilo que seus olhos ainda não contemplavam. Ele esperava ver cumpridas as promessas de Deus a Davi. A sua pergunta era a seguinte: onde está o cumprimento dessas promessas todas? Terceiro aspecto da nossa lição: questionando com esperança o Senhor. Há pelo menos 3 detalhes no Salmo que revelam que o lamento que encontramos aqui não se transformou em mera murmuração. Eu tenho falado, até com alguma insistência, com alguma frequência, que existe uma grande diferença entre murmuração e lamento. O lamento é enfrentar o que nos fere na presença de quem pode nos curar. É dizer para Deus: Senhor, está doendo, isso aqui está difícil. A murmuração, ela é assim, vazia. Ela se constitui apenas em queixa, em reclamação. É você falar para outra pessoa: minha vida está uma droga, está tudo horrível, esse tempo nublado e calor, eu detesto tempo assim, detesto mesmo, acho, porque para mim, quando está nublado, o correto é estar friozinho, né? Mas aí nublado, calor, eu fico confuso. Tá? Por que eu falei isso? Expressão de murmuração, olha que comentário estúpido, não é? Sem proveito. Murmuração é isso, é uma coisa sem proveito, uma coisa sem utilidade, uma coisa que não melhora, pelo contrário, só piora, porque a murmuração, ela tem a característica de ser contagiante. Um começa a reclamar, daqui 5 minutos tem 2 reclamando, daqui 7 minutos tem 4. A murmuração, a insatisfação
contagia outras pessoas. É por isso que ela é tão prejudicial. Ok? Vamos lá. Por que a gente sabe que esse lamento não se transformou em simples murmuração? Por causa do seu começo. O Salmo 89 começa com louvor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A impressão que se dá é a seguinte: eu começo a partir daqui. O meu referencial teórico é a bondade do Senhor. Ele vai questionar essa bondade no trajeto, mas ele começa a partir dessa verdade. O salmo começa com louvor. Então isso aponta para o fato de que esse salmo não foi mera reclamação, mas um lamento autêntico, tá? Ele não começa com reclamação, ele não começa com queixa, ele não começa com acusação, ele começa com louvor. Meus irmãos, é muito importante nós considerarmos de onde que a gente começa, tá? Os inícios são muito importantes. Eu tenho aprendido na minha vida o seguinte princípio: termina bem o que começa bem. Naturalmente, a graça de Deus transforma circunstâncias, de modo que, às vezes, coisas que começaram mal terminam bem, por causa da graça do Senhor. Mas eu estou aqui me referindo a um princípio mais geral. Geralmente, o que começa bem, termina bem. Nós precisamos tomar muito cuidado com o começo das coisas, ainda que esse começo seja pequeno, seja tímido. Lembrando a palavra de Jesus, lá nas parábolas, tem sementinhas pequenininhas que se transformam em grandes árvores que acolhem as aves dos céus. Então, cuidado com a maneira pela qual você começa as coisas. Quando eu converso com adolescentes e jovens, eu falo para eles: cuidado com a maneira pela qual você está começando o seu namoro. Começa certo. Começa certo. Tá? Lá na empresa, quando você começa a trabalhar, primeiro dia de trabalho, um grande desafio. A gente sente aquele frio na barriga, não é? Comigo é assim. Eu não gosto muito de novidades. Tá? As novidades me intimidam. Então, antes de uma coisa nova, eu geralmente fico muito ansioso. Qual que é a maneira correta de começar? Do jeito certo, né? Do jeito certo, com empenho, com dedicação. Tá? Bons começos. Outra evidência de que o salmo não se transformou em simples e vazia murmuração. Expectativas relacionadas ao cumprimento das promessas de Deus. Então, o salmista, apesar de ver-se num cenário muito delicado, ele continua crendo que Deus vai cumprir com a sua promessa. O crente é teimoso. O crente teima que Deus vai ter misericórdia dele e da sua família. O crente tem essa convicção de que Deus pode transformar todas as coisas. Eu me recordo, eu guardo no coração algo que aconteceu alguns meses atrás, quando Zé Roberto e a nossa querida e saudosa Cida compareceram aqui na frente dessa igreja para apresentar a Belinha para o batismo. E naquela ocasião, não sei se você lembra, Zé, mas eu falei: mas vocês são teimosos, hein? Vocês creem que a bênção de Deus é para vocês e para aqueles que vierem a partir de vocês, né? Muita coisa aconteceu desde então, né, Zé? Mas olha lá, como o homem é teimoso, como ele não desiste de Deus e Deus não desiste dele, né? É assim na vida do crente. Deus insiste com a gente e a gente insiste com o Senhor. Deus vai cumprir o que Ele prometeu, ainda que eu não veja aqui. Tá? Vamos lá.
Outro indício de que o lamento não se transformou em murmuração, o fato de o salmista não encontrar pecado no rei. Isso daqui é muito interessante, porque o infortúnio de Israel passou, sim, pela infidelidade de alguns reis e pela infidelidade do povo. Tá? A Bíblia não esconde esse fato. Tá? A Bíblia trabalha, opera também com a lógica da retribuição, que às vezes não é tão lógica em virtude da graça, que muda o nosso destino. Mas há essa dimensão da retribuição. Então o povo estava sofrendo em virtude de pecados que foram cometidos. Mas o salmista, quando analisa as causas do infortúnio dele e do povo, ele não se esforça no sentido de responsabilizar. Se não fosse Salomão, aquele adúltero, tudo começou lá com ele, safado. Se ele tivesse educado bem Roboão, o filho dele, aquele moleque que deu ouvidos aos seus amigos e não aos idosos, a culpa é dessa casta aí, dessa gente, desses canalhas, desses corruptos. Como que a gente gosta de falar, né? De quem tem mais poder do que a gente, como se nós fôssemos assim absolutamente virtuosos e impecáveis se fôssemos lançados ao poder. É fácil a gente ver a maldade nos outros, né? É fácil a gente identificar a corrupção nos altos escalões. E eu não estou defendendo aqui a turma não, tá, gente? Não estou assumindo partido, lado, tá? Meu partido é Jesus, para mim é Jesus. É Jesus que vai sarar essa nação, tá? Não é nem A nem B, é Jesus. Naturalmente, há algumas ideologias que são menos incompatíveis com o Evangelho, isso é claro. Mas que uma ideologia reflete todos os valores do Evangelho, não tem isso não. Mas algumas são menos incompatíveis. Tá bom? E é muito fácil a gente identificar corrupção lá no executivo, no judiciário, descer o pau. Mas e a maldade na gente? Então o salmista, o lamento dele não se transformou em mera murmuração porque ele não se ocupou com a tentativa de responsabilizar outras pessoas. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas desperdiçando a vida, porque querem responsabilizar alguém. Está acontecendo isso de ruim comigo por causa daquilo. Foi aquilo que foi feito, foi aquilo que não foi feito. Para com isso. Não estou dizendo que esse evento ou esse não evento não tenha reverberações na sua vida. Não estou negando esse fato. O meu ponto é o seguinte: você precisa resolver o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Não importa o que a vida fez com você, o importante é o que você resolveu fazer com aquilo que a vida fez com você. Tá? Então, o salmista resolveu não procurar culpados, ele resolveu concentrar-se em Deus. Ok? Vamos lá, último bloco aí, última lição dessa manhã, o rei que foi rejeitado. Antes da doxologia final, o salmista dá voz a um dos reis de Israel. Versos 50 e 51. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Esse rei, longe de ver-se como culpado, vê-se como inocente. E, meus irmãos, o Salmo 89 é um dos textos mais messiânicos do Antigo Testamento, visto que ele aponta, sim, claramente para a obra de Jesus Cristo em favor daqueles que nele creem. Em suas últimas palavras, o Salmo 89 aponta para Jesus, que mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte e morte de
cruz. Cristo é o rei davídico que traz em seu próprio peito a injúria de muitos povos. Bem, o Salmo 89 encerra o livro 3 do livro dos Salmos, apontando para uma nova coleção, para um novo período. Tá? O Salmo 89, por mais assim triste que seja, mais amargo que seja, ele insinua esperança, pois ele aponta para uma continuidade. A coisa está difícil, mas Deus vai ter misericórdia de nós e haverá um recomeço. Tá? Então essa é a conclusão a que nós podemos chegar acerca do Salmo 89. Quero fazer uma última aplicação. Nós enfrentamos muitas aflições nesse mundo que é caótico. Quando enfrentar adversidades, não murmure. Apresente suas preocupações ao Senhor em um lamento santo, na certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Confie na palavra do Senhor. Vamos orar, gente? Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão acerca da Tua palavra. Nós te agradecemos por esse tempo de escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, pelas lições tão valiosas que aprendemos com o Salmo 89. E ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos comprometermos com a simples e vazia murmuração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor está coordenando a história com vistas à manifestação da sua glória e da sua bondade. Abençoe a igreja reunida nessa manhã, aqueles que acompanharam a lição por meio da transmissão, que a tua bênção alcance e sustente a todos. Que essa semana seja vivida na tua presença e para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Você vai dizer isso para todo mundo que você encontrar agora. Desejo a todos um domingo abençoado e feliz. Às 18 horas temos culto por aqui.